Sejam todos bem-vindos, estamos começando mais um Chega Junto, exibido em todas as plataformas digitais aqui da nossa R2 Ideias. Muito obrigado pela sua companhia em todos os nossos episódios, pelas sugestões que vocês mandam de convidado. Sempre que pode a gente está aqui para fazer a sua vontade, para receber aqueles convidados que nos inspiram. Todos os episódios aqui no nosso Chega Junto. Faz o seguinte, acessa o canal da R2 Ideias aqui no YouTube, já se inscreve, compartilha com seus amigos. Você pode assistir todos os episódios do nosso programa aonde você estiver, a hora que você quiser. Acessa também o portal foconofato.com.br. Lá você fica por dentro das principais notícias locais, nacionais e internacionais. E aproveita e acessa a coluna Zoom que eu assino toda semana falando de um assunto diferente. Bora começar? No Chega Junto de hoje, eu recebo um convidado que desde muito cedo é comunicador. Eu tô falando de Luiz Henrique Almeida, jornalista por vocação. Ele começou a trilhar seu caminho ainda criança, participando de comerciais de TV e desde então ele nunca mais parou. Com passagens por grandes emissoras, experiências no palco e à frente da sua própria agência, ele sem dúvidas transformou o talento em propósito. Meu querido, seja muito bem-vindo ao nosso Chega Junto. Prazer te ter aqui, rapaz. Igualmente, viu? Muito obrigado, Marcos, pelo convite, a todos os internautas. É uma grande satisfação estar aqui e vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre essa história. Bora que bora. Aliás, uma história inspiradora também, né? A gente vai já falar da tua relação com os teus seguidores, as suas passagens pelas emissoras de TV, mas eu sempre gosto de começar, Luiz, voltando um pouco no tempo. Todo entrevistado que sai aqui do Chega Junto, ele meio que fala que participou de uma terapia, digamos assim. Sim. E contigo eu espero que não seja diferente. Eu queria que você falasse um pouco da tua infância. Você é de Manaus mesmo? Sou de Manaus. Eu nasci e fui criado no Conjunto Castanheiras, que é lá na Zona Leste. Hoje em dia mudou, enfim, o pessoal fala de Gilberto Mestrinho, mas é em toda aquela região. Então, sempre foi praticamente eu e minha mãe. Quando eu nasci, os meus irmãos já eram grandes, já eram adultos, já tinham famílias. Vocês são em quantos irmãos? Somos 3 irmãos, por parte de mãe. Sim. Aí já da parte do meu pai já é um pouco diferente. Eu acho, não tenho certeza. São uns 4 ou 5 por aí, porque o meu pai, ele é paraense. Sim. E aí ele e minha mãe se conheceram e tal, aí enfim, aí eu nasci, né, todo mundo entendeu. E aí depois ele retornou pro Pará quando eu tinha uns 3 anos, e só depois de muitos anos que eu vim conhecer os meus irmãos paternos. Aí por isso que eu falei dessa divisão. Sim. E por isso que praticamente sempre foi só eu e minha mãe. Então os meus irmãos daqui já eram adultos e morava só eu e ela praticamente. E Luiz, e que memória da tua infância que mais te marca, que você carrega até hoje, assim? Que você sempre lembra com muito saudosismo? Você deve ter vivido uma infância muito saudável, né? Graças a Deus. Assim, a minha mãe, ela sempre fez muito por mim. Quando eu nasci, na época ela trabalhava no distrito, depois ela saiu de casa não, ela saiu do distrito para vender, enfim, roupa em casa, lingerie, tênis, e aí me sustentar e ter ali um tempo comigo. Então, ela sempre fez de tudo realmente para me sustentar, para pagar escola particular para mim. Fiquei em escola particular até o 7º ano. Depois eu fui para o colégio público, no caso da polícia, mas também foi muito bom. Então, desde o início, ela sempre fazia de tudo para me dar uma alimentação boa, uma boa educação, passear quando dava. E eu sempre entendi também que nem sempre... eu queria um brinquedo e tal, às vezes dava para comprar, às vezes não dava. Então, ela sempre foi muito direta e objetiva comigo também. E você foi aquela criança que deu trabalho para sua mãe ou era quietinho? Não, eu sempre fui tranquilo. Eu sempre gostei muito de brincar na rua com os meus vizinhos, com os meus amigos. É algo que eu deixei de fazer lá por volta dos 12, 13 anos. Você brincou bastante então, hein? Brinquei bastante. Porque eu me considero e me considerava uma criança já muito adulta. Então, por exemplo, uma coisa que eu falo que eu acho engraçado, se eu ganhasse um carrinho, um boneco, eu brincava com ele ali, deixava na estante, algo nesse sentido, mas eu não pegava, por exemplo, o boneco ou o carrinho e ficava fazendo barulhinho, sabe? Tipo, vrum, vrum, assim, eu achava mó leseira. Eu falei, gente, por que essas crianças ficam, sabe, assim, imitando o som e tal? Então, nesse sentido, eu nunca fiz isso. Eu achava uma burrice, né? Não me cancelem, por favor. Mas, enfim, era de coisa de criança. E aí, o que eu gostava de fazer era de jogar ali na rua com as pessoas, enfim. Tinham aquelas brincadeiras de manja-esconde, pega-pega. Tacobol também. E aí, certamente,
foram momentos muito bons, porque na vida adulta a gente sabe que existem muitas preocupações. Opa. E vez ou outra você lembra assim, nossa, e se eu fosse criança, como seria? Mas a gente sabe que tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer. Mas o que você guarda do menino Luiz Henrique, já para hoje o homem Luiz Henrique, assim? Que valores e princípios? Cara, eu sempre fui muito persistente por trabalho em escolas, nos meus objetivos, então eu acredito que isso, na minha vida profissional também é algo que eu sempre tive de fazer, por onde as pessoas não acharem motivos para falar do meu trabalho. Então, Sim. por exemplo, enquanto eu era estudante de escola ali do ensino médio, do ensino fundamental, eu sempre gostava de me dedicar muito nos meus trabalhos, seja numa apresentação, num seminário, num slide que eu fosse produzir, deixava o slide cheio de frufruzinho, cheio de, sabe, bonitinho, mais ou menos. Já fiquei algumas vezes de recuperação também, né? Faz parte, não sou perfeito. Mas dessa parte mais tecnológica, no slide, eu sempre pesquisava, deixava algo bonitinho, com efeito. E eu nunca tive tanto problema para falar em público. Então, eu acredito que de criança para a vida adulta, isso para mim foi legal. Porque eu já tinha essa facilidade de memorizar textos, de conversar com as pessoas. Por mais que eu esquecesse ali, talvez, de uma apresentação da escola, alguma fala, algo nesse sentido, dava para improvisar. Então, eu acredito que tudo isso me ajudou na fase adulta. Que essa legal, facilidade. Cara. Então, assim, sempre fui muito perseverante, objetivo, competitivo nesse sentido, porque eu queria que as pessoas lembrassem de mim com uma boa lembrança, seja por um trabalho bem feito, por uma boa apresentação, um bom relacionamento na escola. E até hoje eu tenho professores de quando eu era criança, amigos no Facebook, nas redes sociais, que me acompanham, sabem da minha vida hoje em dia como jornalista. Eu imagino que eles, nossa, olha o que eu plantei lá eles atrás. Eles devem ter um baita orgulho de ti, Luiz. Eu espero que sim. Não tenho dúvida, cara. Agora, você... criança, você já era interessado, já sabia que você queria se tornar um comunicador, porque você participou de diversos comerciais publicitários. Quando criança, como é que foi esse processo? Você já sabia que queria trabalhar com comunicação? Então, não. Eu fui meio que imposto nesse cenário. Quando eu tinha mais ou menos 3 anos de idade, uma amiga da minha mãe chegou em casa e ela achava eu um bebê muito fofinho. E aí ela falou, olha, fulana, nessa agência aqui estão precisando de modelos, enfim, de crianças para comerciais. Não seria legal você levar o seu filho lá e tal? Ela chegou com o jornal em casa e deu para minha mãe. Aí minha mãe, será? Não sei o quê. Aí, beleza, fomos lá e fizemos algumas fotos e a partir desse momento tudo começou na minha vida relacionado ao audiovisual. Eu tenho uma irmã que é enfermeira e na época ela trabalhava como técnica em enfermagem, então quando as pessoas me perguntavam, Luiz, ou Henrique, quando você for grande, quando você crescer, o que você vai querer ser? Eu dizia que eu queria ser médico, porque como eu via minha irmã usando branco, eu associava medicina, beleza, e muitas crianças também falavam, então eu meio que ia com os outros também, você é médico, mas nunca brinquei assim de fazer cirurgia, algo nesse sentido que acredito que muitas crianças fazem hoje em dia, até porque tem bonequinho que você consegue brincar bem legal. E aí tinha essa situação da minha irmã que era enfermeira e eu dizia que eu queria ser médico, e depois essa outra fase da minha vida que eu comecei a participar de comerciais publicitários. Então, 3 anos, cara, você já a partir dos 3, o primeiro comercial que eu fiz foi do Dia das Mães em 2003. Caramba. Campanha de Dia das Mães de um shopping aqui de Manaus. E esse, pra ver como é tão antigo, né? 2003. Sim. Tem até hoje a VHS, né? A fita lá em casa. Você guarda até hoje? Só que a gente tem que transformar. Nunca mais eu vi esse comercial. Que eu acho que hoje em dia... Mas você tem na tua casa o VHS? Tenho na minha casa. Que a gente vê como antigo, né? Que era. A gente tinha em casa, ou às vezes a gente usava na casa de um vizinho para poder colocar ali e ver o comercial rodar. E aí foi meio que assim, aí fiz muitos desfiles, fiz aproximadamente 20 comerciais entre 2003 e 2010. Caramba, trabalhou lojas. E assim, eu tava na escola, num dia, se eu estudasse de manhã ou à tarde, aí do nada a professora, alguém, fulano, Luiz, sua mãe tá aí porque vai ter um comercial que você vai ter que fazer, e saía. Aí acontecia. Olha só, rapaz. Era bem estilo carrossel, sabe? Assim, tipo, as crianças faziam as novelas, mas, enfim, aconteciam algumas coisas de última hora. Eu acho que até hoje o mercado publicitário, em alguns momentos, não é tão organizado, porque, cara, comercial pra amanhã, não sei o quê. E na época já era assim. Aí os meus amiguinhos já sabiam, o Luiz vai gravar comercial, não sei o quê, nananã.
Aí a gente negociava lá com a diretoria e tal, E o pra ver essa legal é que liberação. desde cedo você já começava a ganhar seu cachezinho, a sua mãe já devia dizer da importância, ó, você tá ganhando uma grana, bora criar responsabilidade aqui nesse momento, não? Que legal, como ele falou, um ponto importante é que realmente na publicidade, muitas das vezes é pra ontem que acontecem as coisas, por mais que a gente planeje, roteirize tudo bonitinho, mas acontecem 1001 situações que fazem com que tudo seja feito, às vezes, em cima da hora, enfim, mas o importante é que o trabalho sai sempre muito bem feito. Você tem todos esses materiais guardados em casa? Infelizmente não, eu tenho alguns. Eu tenho, todos exemplo, em VHS? Não, aí já era um pouco mais digital. Eu acho que só esse que é o primeiro que eu tenho em VHS. E os outros... O que acontece? Conversando com a minha mãe um tempo atrás, ela, meu filho, eu não tinha assim tanto entendimento e às vezes eu não ia atrás da agência pra pegar, a gente só sabia quando via na TV ou quando alguém falava. Entendi. Ainda tinha essa, tipo, eu vi o Luiz no comercial hoje. Não é como hoje, né, cara? Verdade. Então a gente só sabia quando passava, tipo, tô assistindo aqui a novela, o jornal... Aí, tipo, meu Deus, corre, todo mundo... Ai, meu Deus, quase... Mas era outra época, né, cara? Hoje em dia a gente já manda pro WhatsApp dos atores. Hoje é muito mais fácil. Que legal. Agora, tenta transformar isso, cara, numa mídia atual e coloca na tua rede social, vai ser mó legal. Eu tenho, por exemplo, os que eu tenho, assim, de fácil acesso, não sei se posso falar o nome de marcas, né? Não sei se patrocínio. Pode falar. Mas eu tenho o da Ótica Avenida em 2007, 2008 aproximadamente. Foi um comercial que eu fiquei muito conhecido na cidade, que era um comercial de volta às aulas. E aí eu apareci no comercial, meio que tendo dificuldade, assim, para enxergar o quadro. E aí, depois entrava ali a atriz falando, olha, será que seu filho não precisa de óculos e tal? Venha na Ótica Avenida. E aí esse comercial foi muito marcante porque eu tava andando na Grande Circular ali com a minha mãe e uma pessoa me reconheceu. Caraca. Então, assim, pra você ver como é que era, né? Eu falei, nossa, esse menino não é o rapaz do comercial, da ótica e tal? E, sim, sou eu. Então, assim, foi muito engraçado, né? Ter esse reconhecimento naquela época. Fiz também na inauguração do Parque dos Bilhares, em 2007. Então, assim, muito, muito antigo. Fiz da Fogás também. Do Parque dos Bilhares eu não tenho, já fui atrás, mas, enfim, já sumiu, não existe mais. Mas os outros eu consegui, tem, acredito que uns 10 anos, mais ou menos. Porque eu mesmo fui atrás de dados das agências, das agências publicitárias de publicidade para ver se ainda existia esse arquivo. E aí, cara, é uma dificuldade, não é uma dificuldade, mas foi difícil porque eu tinha que saber mais ou menos a data, aí até a empresa ir lá no arquivo, então assim, foi meio caótico. Aí por isso que eu te falo, foram aproximadamente 20, mas eu não tenho todos, então esse acervo assim meio que se perdeu, infelizmente. E você lembra do seu primeiro comercial falado, que você falou, porque todas essas peças publicitárias foram como figurante, como ator principal, mas não tinha fala. Não, e o primeiro não tinha. falado? O primeiro falado, eu só soube quando foi exibido. E esse primeiro falado, na verdade, eu acho que foi só um. Eu cheguei a fazer um teste, que era para direcional. Eu não lembro exatamente o que era para fazer, mas acho que era de prédio, algo nesse sentido. Aí fiz o teste falado, e aí tinha outro rapaz também lá na fila, né? Mas provavelmente ele deve ter ficado, que depois a gente nem soube mais de nada. Mas o primeiro foi num CAIC lá do Parque 10. E aí era algo pro governo. E eu só lembro que eu acredito que eu também estava na escola nessa época. A minha mãe foi lá, me buscou e tal. Fui, cara, jogo assim de horas pra gente ir até esse local. E aí eu não lembro exatamente o tema, né, do material, porque eu era muito novinho. Mas eu devia ter uns 9 anos, quase 10 já. Então eu já era um pouco maior, já conseguia ali decorar uma fala bem legal. E esse comercial, ele só passava em hospitais. Não sei se você lembra, teve uma época, muitos anos atrás, tinha umas televisões, que nem hoje tem mídia indoor, né, em salas comerciais, enfim. Só que era só em hospitais. Sim, mídia interna. Mídia interna, então só isso. E aí também não peguei esse material depois. Luiz, o legal é que a tua mãe, né, ela sempre te acompanhou em toda essa jornada da tua vida profissional, né? Até hoje ela é uma companheirona tua, né? Até hoje ela sempre. Ela sempre foi uma apoiadora assim, do teu trabalho, desde... Sim, com certeza. Porque teve uma época que você estava em dúvidas, fazia publicidade, marketing, mas optou pelo jornalismo. Como é que foi esse processo? Então, como eu já vinha meio que da publicidade, dessa vivência... Eu sempre achei muito interessante o processo criativo de uma campanha publicitária, de toda essa divulgação que precisa ter, de todo esse trabalho.
E aí eu parava para pensar, bom, será se quando eu for adulto eu também vou trabalhar com publicidade, ali do outro lado e tal, criando peças publicitárias, algo nesse sentido? Então era uma das ideias. Aí depois veio o marketing também, que era meio que similar, enfim, tinha algumas áreas meio que afins, uma possibilidade também. Só que a sacada virada para o jornal foi a partir dos 12, 13 anos, quando eu comecei a me interessar por assistir jornais. Eu até então assistia novela, cara, gostava realmente de você assistir... sempre foi um jovem adulto, né? 12, 13 anos já interessado em telejornais. Exatamente. Que legal. E aí, por volta de 12, 13 anos, eu até então, antes dessas idades, eu gostava de assistir só novela, então jornal para mim não fazia sentido, eu não entendia o enredo ali do jornal, não que a linguagem fosse difícil, mas eu não entendia. Então para mim era muito mais fácil ver a história, um filme, né, uma novela. E aí foi quando eu falei, cara, e se eu fizesse jornalismo? E, enfim, aí os anos foram se passando e tal, aí tive um blog em 2011, que esse blog ainda tá no ar até hoje, que é meu nome, Luiz Henrique. O nome do blog é Meu Nome é Luiz Henrique? Não, assim, Luiz Henrique, né, é o nome do blog. E aí foi quando eu já meio que tive ali um pé no jornalismo, né, meio que de forma amadora. De forma amadora. Na minha escola da época a gente participou de uma palestra sobre prevenção às drogas e eu achei muito interessante a história da palestrante que foi lá e tal, e eu tinha ganhado um notebook naquele ano de 2011, estava no 6º ano, então era muito jovem, e aí ficava pesquisando várias coisas na internet, como criar um blog, não sei o quê, como criar um site. E aí criei esse blog e escrevi meio que uma resenha sobre como é que tinha sido essa visita lá na minha escola. Então, eu já fui meio que diversificando ali, né? Eu tinha a ideia da publicidade, criei o blog por um outro lado, mas não sabia que aquilo poderia se tornar algo jornalístico no futuro. E aí, passado-se um tempo, 2015, eu ganhei um sorteio de uma empresa de tecnologia lá de Belo Horizonte, que eles estavam sorteando um blog totalmente personalizado. Você ia definir como você ia querer, com referência e tal. Eles estavam completando 1 ano de fundação. E aí, participei desse sorteio, ganhei e defini o Garotos do Futuro. Falei, bom, Luiz Henrique, o que tem a ver? Não sou uma pessoa conhecida e eu não era, eu ainda estava no ensino médio na época, né? Do ensino fundamental para o ensino médio. Então, que repertório eu tenho para falar jornalisticamente? Eu só tinha uma ideia, Garotos do Futuro. E aí passei a participar de alguns eventos cristãos aqui em Manaus, cobrindo, aí tinha alguns amigos que eram parceiros, fotógrafos, aí iam comigo, até videomaker também na época. Escrevi ali, mas era algo muito amador, não tinha... Eu tinha um interesse de que fosse algo grande, mas eu não tinha referência, não tinha contato. Enfim, aí por volta de 2016 eu desativei o blog por questões financeiras, né? Porque depois de um ano eu tive que custear a hospedagem ali anual, a hospedagem mensal, enfim, o registro dele. E entre 2017 e 2018, que foi quando eu me formei no ensino médio, aí que foi mais decisivo ainda, porque eu coloquei na balança. A publicidade, ela é legal, ela é dinâmica, é criativa, o jornalismo também, mas o jornalismo tem algo novo todos os dias. Sim. Por mais que você tenha ali uma rotina pré-estabelecida para chegar numa emissora de TV, um horário e tal, mas os assuntos eles são diversos. E aí falei, bom, acho que o jornalismo vai ser um pouco melhor para mim, vai ser um pouco mais dinâmico no dia a dia. Então foi mais ou menos isso que eu coloquei na balança, o que seria mais dinâmico no dia. E aí fui para o jornalismo. E foi depois do ensino médio que eu comecei a fazer o curso de rádio e TV da Fundação Rede Amazônica, que aí eu tive um outro norte sobre o que seria trabalhar com rádio e televisão, com jornalismo, e a partir daí segui para a faculdade e foi... Pois é, Luiz. E já na faculdade você teve a sorte de já começar ali a se destacar e teve a possibilidade de trabalhar em algumas emissoras de televisão, né? Isso. Eu acho que, eu penso que essa fase, né, não é todo jovem que já começa uma faculdade já começa a trabalhar logo numa emissora de televisão. Deve ter sido uma fase bastante importante e de muito aprendizado para ti, né? Foi aonde? Com certeza. Eu tive a minha primeira experiência na Rede Amazônica como estágio. Eu estava finalizando o curso de rádio e TV lá pela Fundação Rede Amazônica. E eu e alguns outros colegas fomos direcionados para a Rede Amazônica. Outros foram para outras emissoras, Sim, que eram parceiras da instituição na época. E eu passei 3 meses entre julho e setembro lá na Rede Amazônica, que foi um período muito maravilhoso para mim. Você fazia o que lá, exatamente? Eu era produtor de pautas. Sim. Eu comecei pelo Partiu Amazônia, que era até então onde tinha vaga, que é um programa que existe até hoje, apresentado pela Júlia Magalhães, que já estava como apresentadora na época, em 2019 isso. Eu estava do primeiro para o segundo período da faculdade.
mas o meu estágio era referente ao curso técnico de rádio e TV. Sim. E aí eu ajudava a Júlia a captar informações sobre os locais que ela ia visitar aqui na região norte, que ela ia viajar. Então tentava contato, por exemplo, com o hotel, e depois passava para o produtor oficial mesmo, sabe? Então eu reunia essas informações. Aí algo mais complicado também era de ver aquelas trilhas em relação ao ECAD, tem todo o cuidado autoral. Que existem as trilhas que são exibidas no programa, no Partiu Amazônia, e aí você precisa meio que ter uma listinha, sabe, para enviar para o ECAD, esses arquivos que você está utilizando. Aí eu cheguei a fazer um pouco desse processo que é bem burocrático, é bem chatinho. Posso imaginar. Mas necessário para você evitar problemas de direitos autorais posteriormente. E aí depois do Partiu Amazônia, dei uma leve passeada ali pelo Paneiro. Na época estava acontecendo um festival cristão que era o Glorifica. E aí, esse foi um projeto também que a gente ia para a externa, ajudava a gravar lá com o Oyama. E depois, pro Zapeando, eu acho que... Não, pro Zapeando eu não cheguei a participar, assim. Eles já tinham uma produção bem fechada. E aí, beleza, passei 1 mês e meio mais ou menos na programação, que é na parte do entretenimento lá na região amazônica. Foi quando um dos meus professores da fundação, que era o Arley Santos, ele estava como supervisor de reportagem lá na rede amazônica. Aí eu cheguei para ele e falei, poxa, será que você não consegue me puxar para cá e tal, para eu também estar aqui de fato no jornalismo, lá com os jornais? E aí, enfim, ele e o Isaac de Paula, que é o gerente de programação, conversaram e meio que me liberaram. Então, assim, eu fui direcionado pela Fundação Rede Amazônica para o setor de programação. E aí lá, eu falei, olha, falando dos meus interesses, e aí eles conseguiram que eu fizesse essa migração. Aí passei primeiramente pelo Jornal do Amazonas, segunda edição, que na época era apresentado pela Natália Teodoro, e lá eu produzia pautas também, solicitava notas de polícia, enfim, notas de esclarecimento para alguma coisa ali que estivesse sendo exibido no jornal. De lá eu terminei no Bom Dia Amazônia. O Bom Dia Amazônia também foi um período muito bom, porque eu pude produzir pautas, assim, muito criativas. Cara, praticamente você passou por todos os setores da emissora. Dentro de 3 meses. Do entretenimento ao jornalismo. Isso. Né? Foi dentro de 3 meses. E o Bom Dia, todos foram especiais, mas o Bom Dia para mim foi muito mais especial, porque eu tinha uma liberdade muito grande para produzir pautas. Pô, isso é bom. Então, para te ter uma noção, eu lembro que na igreja que eu congrego, eu tinha uma moça que ela estava grávida. Vou já entender, né? Por que eu tô falando isso? E ela postou no Instagram dela que ela estava fazendo academia, malhando, e ela já estava com um barrigão. Aí eu parei para pensar assim, falei, será se tem algum benefício a gestante, a grávida tá malhando durante a gestação? Isso pode? Fui pesquisar para ver se tinha alguma reportagem sobre o assunto. E aí joguei a proposta para gerente lá, a supervisora de pautas na época, a Andressa Lifcit, que hoje está como gerente de jornalismo. Falei, o que você acha de uma pauta assim, tal? Produzi a pauta, que a personagem eu já tinha, né? Aí expliquei para ela que eu tinha visto ela publicar nas redes sociais e achei interessante. Fui atrás de uma médica que cuida das mulheres. Obstetra? Não, é obstetra, mas tem outro nome. Ginecologista. A médica ginecologista. Então, eu meio que produzi uma pauta a partir de uma observação minha, sabe? Cara. Aí tiveram muitas outras também, sobre crossfit na terceira idade. Aí essa também foi muito legal, porque eu não tinha personagem, eu só tinha ideia. Será se tem idoso que faz crossfit? Aí eu abri o Google e fui ligando para as academias de CrossFit que tinha aqui em Manaus. Falei, oi, tudo bem? Eu sou fulano aqui e tal, da Rede Amazônica. Vocês têm alguém nesse perfil? E consegui fazer uma reportagem muito legal. Essas ideias fora da curva, assim, que você era o lado publicitário de lá atrás, que também dava uma... Exatamente. Maneiro, então, eu tenho meio que esse equilíbrio, assim. Eu falei, cara, você tem que buscar coisas diferentes. Sim, porque a gente sabe que tem matérias que elas são exibidas todos os dias, matérias policiais, enfim, matérias ali de economia. Mas se você buscar algo que é diferente, o telespectador, ele vai ser mais cativado e vai ter interesse em continuar ali com o teu jornal, sabe? Então, eram essas ideias que eu tive e aí foi essa minha grande experiência na Rede Amazônica. Que maneiro, olha, tá aí, minha gente, a importância de você saber aonde quer chegar. Ele chegou lá com o superintendente na época, como ele bem mencionou, e pediu para alçar novos voos, né? Para explorar outros departamentos, digamos assim. Agora, você lembra a primeira vez que você, de fato, pegou no microfone, fez uma reportagem e ela entrou no ar? Foi na Rede Amazônica? Não foi na Rede Amazônica. Foi na Band. De lá você foi para Bandeirantes? Mais ou menos. Eu terminei meu estágio lá na Rede Amazônica em setembro de 2019. E aí eu tinha outras coisas para fazer e tal. E era só um estágio obrigatório, não era um estágio ali remunerado. Sim. E passei 3 meses. Quando foi em dezembro,
uma professora minha da época, lá da faculdade, ela me indicou para a Band que eles estavam precisando de estagiários. Aí fui, consegui o estágio, só que essa história do estágio é muito engraçada também, porque eu fui e fiz a entrevista, só que pelo fato de eu estar lá na Fundação Rede Amazônica, existe até hoje, né, mas agora com um novo formato, um projeto de visita técnica lá no Projac. E aí o professor que comandava na época, ele tinha me convidado para ir também. Sim. E aí eu meio que já tinha uma viagem para ir lá para conhecer os estúdios da Globo, enfim. E só que eu não tinha falado nada pro Neto Cavalcante lá da Band. Aí fiz a entrevista. Aí no dia seguinte ele falou, olha Luiz, a gente gostou de você, vamos querer você para continuar aqui, para fazer o estágio. Sim. Aí eu falei, Neto, sabe o que é? Então, eu tenho uma viagem lá pro Projac, que é 2 semanas, eu vou estar lá no Rio de Janeiro, então para mim e para qualquer jornalista é uma grande oportunidade. Foi difícil, né? Conseguir passagem e tal, não sei o quê. Então, se você conseguir esperar um pouco mais, tudo bem. Se não conseguir, beleza, assim, eu te agradeço pela oportunidade, a gente vai se encontrando por aí. E graças a Deus, passadas 2 semanas, ele falou, antes de eu voltar, eu falei, olha, eu já tô voltando na segunda-feira. E a vaga ainda tava de pé. A vaga tava de pé ainda, graças a Deus. Então a Band também foi uma grande escola pra mim. E foi ali que você fez a sua primeira matéria foi exibida na TV. Exato. Logo nos primeiros dias como estagiário, que foi na semana do Natal ali de dezembro, eu comecei no dia 16 de dezembro de 2019. Eu comecei a gravar só offs, que são as narrações por cima das reportagens. Só off. Aí alguns meses, praticamente só com off, mas eu já me sentia muito realizado pela oportunidade que eu tinha. Era só um áudio que era exibido ali no jornal, mas pra gente que tá começando já era, nossa, uau, minha voz, né? Quantas pessoas estão me ouvindo nesse momento? E aí, 10 meses depois, demorou um pouquinho. 10 meses depois. O cara tem memória boa, hein? Vocês perceberam? 10 meses depois, em agosto, eu fiz a minha primeira reportagem em vídeo. Qual foi a pauta? A pauta foi de um senhor que ele comprou um monociclo elétrico aqui em Manaus. Ele fez uma viagem de Manaus a Rio Preto da Eva. Toda no monociclo. Caraca. E aí ele viralizou na época, na internet. O pessoal falou, gente, mas monociclo, será se é permitido? Enfim, andar na rua. E aí, na verdade, quem era para fazer essa reportagem era a Flávia Moura. Só que ela não estava se sentindo muito bem naquele dia. Mas ela foi, eu fui acompanhar também. Ela falou, não, vamos lá e tal, não sei o quê. E ela também tinha uma outra pauta para fazer nesse dia. Ela falou, olha, fica com essa que eu fico com essa. E aí, como ela tinha cargo de chefia também, assim como o mesmo nível do Neto, ela falou, não, fica aí, faz e tal. E aí ela colocou mó pilha pra mim, então, Flávia, te agradeço, né? Ela sabe dessa história. Super incentivador, hein? E aí eu fiz, aí passei o texto pra ela ver e tal, gravei a passagem, e aí foi muito marcante, porque essa, de fato, é uma reportagem que eu considero que foi a primeira de todas, porque tinha um cinegrafista, e foi toda completinha, sabe? Antes eu até tinha tido algumas outras oportunidades, mas pra mim meio que valeu, que era com vídeo repórter, enfim. Então, pra mim, essa de fato foi a primeira. E aí, nesse mesmo período, eu apresentei algumas vezes um boletim que tinha na época, que era de 10 minutos, o Notícias da Redação. Na época, a gente estava alinhando com os partidos políticos a questão do debate lá na Band e tal, e quem apresentava era o Neto Cavalcante, o editor-chefe lá da Band. E ele falou, Luiz, é o seguinte, você vai apresentar o Notícias amanhã, tá? E é isso. E aí eu nunca tinha apresentado. Diário? 10 minutos. Porque a intenção era que os repórteres, enquanto estivessem nas ruas, eles enviassem alguns vídeos falando, olha, hoje eu vou fazendo uma reportagem sobre esse assunto, você vai ver no jornal mais tarde. Sim. Então era um boletim rápido entre o Jogo Aberto e o Amazonas Urgente. E aí gravei, fiz ali o primeiro dia, e fiz outras oportunidades também, e aí de lá fui começando a participar de forma mais eventual. E algo que eu acredito que é engraçado, e para até quem não entende muito sobre a nossa rotina explicar, é que muitas oportunidades elas chegam quando, óbvio, a gente tá preparado para começar, mas também quando alguém passa mal. Pois é, né? Infelizmente, assim, você acaba sendo um substituto da pessoa, mas quando você recebe uma oportunidade como essa, eu sempre pensei dessa seguinte forma, eu preciso estar pronto para quando uma oportunidade bater a minha porta, e depois dar continuidade e fazer o possível para que eu consiga um bom resultado com ela.
porque a partir daquela oportunidade eu vou conseguir muitas outras. Então, em muitas outras situações na minha vida foi assim. E lá na Band não foi dessa forma, foi dessa forma também. E aí foi assim, fulano não veio, manda o Luiz, ele já tá fazendo, então ele já sabia fazer. E aí eu ganhei essa confiança lá na Band. Posteriormente vieram as reportagens nacionais também, que foram matérias muito legais. A minha primeira matéria nacional, Marcos, também foi a partir de uma observação. Eu vi na internet... Você chegou a ver a nota de R$200 alguma vez? Nunca. Nunca viu? Eu já tive a oportunidade de ver algumas vezes, mas pouquíssimas vezes. Acho que não deu nem 10 vezes. Logo que essa nota de R$200 ela foi lançada, foi um alvoroço na internet. As pessoas falavam, eu nunca vi, eu quero ver. Eu já vi, mas era raríssimo. E aí, eu vi uma notícia de um portal dizendo da seguinte forma... A nota de R$200 foi lançada há 2 meses, mas praticamente ninguém viu. Só um lobo-guará, de fato, que é o animal que estampa a cédula, foi visto lá no interior de São Paulo, se eu não me engano. Aí, beleza, eu falei, cara, e se eu fizesse uma matéria para falar sobre esses 2 meses e as pessoas daquela expectativa querem ver, não querem ver, produzi a matéria, eu mesmo produzi, fiz a reportagem com o Cinegra e tal, e aí eu não tinha a cédula de R$200 para poder mostrar ali visual. Então, quando a gente vai produzir uma reportagem, um VT, a gente precisa o mínimo de uma imagem legal para mostrar o que a gente está narrando. Só que eu não tinha essa imagem. Aí, o que eu fiz? Eu peguei uma foto da internet, da cédula de R$200, coloquei no celular, no visor do celular e comecei a minha passagem, que é o momento em que o repórter aparece no vídeo, com o Cinegra focado no celular, sabe? Aí depois ia abrindo e eu falando, olha, já tem 2 meses que a cédula já tá por aí e tal, ninguém nunca viu, e você já viu uma cédula de perto? E entrava um fala-povo. E ficou super legal, assim, uma matéria simples, mas a partir de uma observação minha. Aí eu estava no grupo que era com várias outras praças da Band pelo Brasil e vários diretores, e a gente tinha o costume de enviar VTs que não necessariamente fossem locais, mas que eles poderiam ser abrangidos de forma nacional, e publiquei, olha, a gente está com um material assim, tal. Para minha surpresa, pegaram esse material e foi exibido no Bora Brasil, que até então era apresentado pelo filho do Datena, o Joel. E não te falaram nada, só baixaram ali no grupo? Eu não lembro se me falaram, mas eu sei que eu mandei ali no grupo, né, com todos os créditos necessários. Legal. E aí, quando eu vi ali no ar, eu chorei, a minha mãe tava assistindo também, aí eu falei, cara, era algo assim tão simples, mas para mim foi muito representativo. E aí foi, Marcos, assim, daí cara, várias outras reportagens. Que legal. E o Luiz, ele passou por diversas, digamos assim, pelas principais emissoras de TV aqui de Manaus, né? Começou lá na Rede Amazônica, Band, foi pra TV A Crítica, fez uma passagem na TV Record. Isso. Não é isso? Exato. E sem dúvida nenhuma, todas essas experiências em todos esses locais são de uma extrema importância para a tua vida, não só profissional, mas pessoal também, né, Luiz? Com certeza, não apenas pelo fato de você só ter no currículo, eu fui da emissora X, eu fui da emissora Y, mas a gente encontra pessoas diferentes que agregam aos nossos conhecimentos, a nossa capacidade profissional. Então, da mesma forma que eu fui para a Rede Amazônica, guardo amigos até hoje, para a Band, para a Crítica, para a Record, são pessoas que fizeram a diferença na minha vida e fazem até hoje. Luiz, eu acredito que você deveria ter escrito dessa forma, um editor de texto, um editor de vídeo, que a gente acaba se aproximando bastante. Então, todas essas experiências para mim foram muito representativas. Até abril desse ano, agora de 2025, eu estava lá na Crítica e estava bem, né? Não estava mal. Você pediu para sair de lá? Sim, eu pedi demissão. Eu costumo dizer que eu estava no auge. Tanto é que a minha eterna chefe, a Jenny Taif, quando eu cheguei pra ela com a conversa, eu falei, olha, acho que eu tô pensando em sair e tal. Ela parou, ela tipo, como assim, Luiz? Assim, poxa, olha as oportunidades que você tá tendo de apresentar os jornais da casa, verdade, eu lembro que você fazia o principal jornal lá. Aos sábados. Eu comecei a fazer, depois de um tempo, Manhã no Ar. E depois A Crítica à Notícia, então pra mim já era uma grande oportunidade. Um repórter lá, né? Se a gente for lembrar lá de trás, um repórter, lógico. As oportunidades que eu consegui. Mas por que, Luiz, essa decisão de querer sair? Desde 2020 eu vinha fazendo alguns testes com assessoria de imprensa, ou seja, um trabalho paralelo que não me atrapalhava ali em relação à TV, era um trabalho externo, mas que eu gosto até hoje também, adoro trabalhar com assessoria de imprensa. Só que de 2020 para 2023 eu comecei a profissionalizar ele mais. Abri um CNPJ, uma empresa, para prestar esse serviço para outras pessoas.
E para quem não sabe o que é assessoria de imprensa em resumo, é você gerar notícias sobre um produto, sobre uma solução, sobre o teu cliente para a mídia. Basicamente é isso. E aí, eu sempre encontrava muitas oportunidades de profissionais que tinham histórias incríveis e que eu não queria que apenas o meu jornal tivesse aquela história ali em exibição, mas que outras pessoas também tivessem a oportunidade de conhecer aquele trabalho. E aí foi assim que eu comecei com a assessoria de imprensa em 2020. Recebi uma pauta na época da Band, e vou já voltar para a crítica, tá? Para fazer esse parênteses. Eu sempre falo isso também, né? O Tafarel Mello, ele é um professor de educação física. E na época eu recebi uma sugestão de pauta lá para a Band que ele trabalhava com crianças, meio que uma espécie de funcional. Tipo um crossfit para crianças, né? Mas um funcional kids. E aí eu fiquei louco, porque eu sempre gostei muito dessa editoria de saúde, de pautas de saúde. Eu falei, cara, olha que interessante. O professor de educação física trabalha um funcional com crianças. E eu nunca tinha ouvido falar nisso. Fui pesquisar e tal. E aí eu ofereci pra ele, eu falei, olha, o que você acha? Eu tô começando a fazer um trabalho de assessoria de imprensa, tal. Expliquei pra ele mais ou menos como é que seria e deu muito resultado. Eu até então nunca tinha trabalhado e até hoje nunca trabalhei diretamente com uma empresa de assessoria de imprensa. Sempre fui meio que eu. Mas eu tive uma grande ajuda da Emanuele Araújo, que é da comunicação. Então eu escrevi os meus releases para ela, que são as matérias jornalísticas, para dar base para os jornalistas se interessarem no assunto. Ela corrigia e ela disparava no mailing dela. E aí fizemos isso com o Tafarel e deu muito certo. Consegui várias reportagens para ele. E aí eu comecei a trabalhar com outras pessoas também. Fui pegando portfólio, fui tendo portfólio. Aí de 2023 para 2025, graças a Deus, as coisas foram melhorando muito. Com clientes maiores, com clientes legais também. Mas é um trabalho árduo, Não, né? sim, com certeza. Não é tão simples assim como você em casa acha que é. Não é uma tarefa fácil. Não, porque a gente tem os nossos contatos, a gente sabe exatamente onde que a gente pode colocar aquele cliente do nicho X, do nicho Y. A gente tem que ter uma visão ampliada. Mas você considera que nós que somos comunicadores, jornalistas, a gente tem muito mais facilidade de fazer esse relacionamento do que quem não é. Né, um profissional de fora, é um advogado, nutricionista. Ele pode até ter um conhecido que trabalha numa emissora de TV, de rádio, um portal, um jornal, e falar, fulano, grava comigo uma reportagem sobre esse tema. Mas se eu, enquanto jornalista, enquanto assessor, eu já entrego um dado interessante, uma história interessante para o jornalista gravar e produzir aquela matéria, é muito mais fácil. Verdade. Porque se você imagina o profissional que está ali na redação todos os dias, ele recebe milhares de releases, milhares de assuntos. Então, para que ele consiga visualizar algo que seja interessante, a gente realmente tem que persistir. Então, o relacionamento ele é válido nesse momento, porque não interessa apenas você só ter um conhecido ali dentro. Você precisa entregar valor para ele. E é isso que eu busco até hoje. Então, as coisas foram melhorando. Até então, eu conseguia conciliar com a minha rotina na crítica. E se eu precisasse de algum trabalho em outro horário, eu trocava com alguns amigos. Eles sempre foram muito flexíveis em relação a isso. Só que eu já estava me sentindo muito cansado da rotina, acordando muito cedo. E aí, os meus trabalhos externos, eles me demandavam também bastante tempo, né, para planejar, para organizar. Algumas vezes eu não conseguia estar com o cliente, mas sempre mandava uma pessoa para acompanhar o cliente numa reportagem, em alguma situação nesse sentido. Nunca deixei o cliente desamparado. E aí falei, bom, acredito que é o momento de eu dar uma parada aqui na TV e me dedicar aos meus negócios e quem sabe em outro momento, assim que possível, eu retorne. Ou seja, foi um pedido de demissão consciente da tua parte. Foi, né? sim. Naquela época você quis realmente se dedicar aos seus projetos pessoal, que é Como é o nome da tua agência? Plow Agência. Isso. Que desde 2019 você já vem trabalhando com esses clientes, mas agora edificou, né, o negócio levando a sério. Mas quando você saiu de lá, você teve uma breve passagem pela TV Record, né? Isso. Aí que eu vou esclarecer um pouco mais. Então eu saí de lá com as portas abertas, com um bom relacionamento até hoje. Eu sou muito grato a eles por todas as oportunidades. Eu falei, gente, eu vivo um momento muito bom aqui, de auge, só que eu preciso de um descanso, assim, mentalmente. A gente trabalha com informação e se eu não estiver bem, eu não vou ser criativo, não vai ser legal, e aí eu não quero penalizar um cliente meu, ou aqui a TV, a minha imagem, não vai ser legal, então eu prefiro sair. E assim fiz. Passei 2 meses fora do ar. Durante esses 2 meses, logo depois que eu saí da TV, eu já estava com um evento em processo de produção, um evento com a Carla Castelo Branco. Nós promovemos esse evento, que era um evento relacionado à comunicação.
E foi muito legal, então ali eu já tinha meio que uma renda, né? Porque eu tinha que ser planejado também. Falei, Claro. bom, eu vou parar aqui, mas pelo menos com uma reserva de salário, como se tivesse da TV, de 3 meses pra frente, que aí eu vou vendo o que eu vou fazer e tal. Claro. E aí, depois desse evento, eu fui para um evento em São Paulo, que é a APAS, que é a maior feira de varejo aqui do Brasil, para justamente acompanhar a minha cliente lá do supermercado, Elisama, que já esteve aqui contigo também. Fui para esse evento, foi muito legal em São Paulo, então assim, já viajei já pensando em outros projetos, minha mãe foi comigo também, foi super legal. Então eu acabei meio que tirando férias nesse período também. Sim. De lá nós fomos para Santa Catarina e foi maravilhoso, passamos 2 semanas lá. Então eu consegui espairecer, aproveitar, realmente assim, me desligar um pouco, sabe? Mas não esquecendo que eu tinha compromissos em Manaus e que eu tinha outros projetos a construir. E aí, durante esse período que foi entre abril e maio, eu recebi um convite lá da Record. Logo que eu cheguei em São Paulo, eu falei, olha, Luiz, a gente queria saber se você tem interesse em cobrir férias aqui e tal. Recebi esse convite da Nilza, não sei se você a conhece. Muito gente boa. E aí eu falei, olha, eu vou pensar até amanhã e tal, porque eu saí da crítica por causa de tempo. Eu queria ter mais tempo e assim, não faz muito sentido. Mas depois analisei várias possibilidades e falei, bom, eu vou aceitar de uma forma estratégica, fazer contatos, conhecer como é que funciona, trabalhar lá dentro da Record. Sim. E aí isso eu tava viajando. Então, quando eu cheguei de viagem, já deu meio que o período que ela realmente precisava. E aí foi por isso que eu fui pra Record. Eu fui lá para cobrir férias apenas. Fiquei 2 meses lá. Fiquei de julho até início de agosto. Então, eu viajei, assim, num dia, né? Numa segunda-feira e no outro eu falei... Aí eu falei, meu Deus, eu não tinha isso planejado isso. Mas não... você cumpriu direitinho o tempo cumpri. lá, valeu a experiência, claro. Sim, com certeza. Tudo é muito válido. Os profissionais também, alguns eu já conheci, outros eu me aproximei ainda mais, então foi muito bom. Então, para algumas pessoas que vêm de fora, tipo assim, nossa, o Luiz saiu da crítica e foi pra Record. Gente, não foi isso. Não foi isso. Eu saí, tava com outros projetos e tal, recebi o convite, falei, será se faz sentido ou não? Falei, vou lá, vou testar, beleza. Mas eu de fato, assim, eu não dei a continuidade e eu sou muito sincero com todas as pessoas que me perguntam. Porque eu precisava ainda de tempo para tocar esses meus projetos. Porque imagina só, passei meio que 1 mês e meio fora, aí quando eu voltei, eu já fui trabalhar de novo. Verdade. Então, eu não continuei com tudo que eu queria colocar em prática. Então, eu fiquei com esse período meio que reprimido. E aí, depois de agosto, eu já consegui ter um pouco mais de tempo para cuidar de outras questões. E aí foi por isso que eu fui parar na Record. E hoje, você, como a gente mencionou, você passou pelas principais emissoras de TV, vivenciando as mais variadas experiências, mas você ainda tem vontade de voltar para a TV aberta? Isso está no teu projeto? Tem. Porque o trabalho nunca vai mudar, é sempre aquela correria, a não ser que você faça uma outra coisa dentro da Isso. Eu sempre deixei muito, muito aberto que nos últimos anos, eu comecei muito gostando da editoria de saúde, certo? Então assim, eu vou me especializar em jornalismo de saúde. Porém, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar muito com o empreendedorismo. Sim. Trabalhar com as startups, apresentar eventos de startups, de inovação, conhecer essa galera do ecossistema aqui da capital amazonense, incubadoras, enfim, financiadoras, e eu achei muito interessante esse nicho, porque a gente percebe que existem muitas soluções inovadoras, a exemplo da assessoria de imprensa, né, de como eu trabalho com os clientes, muitos produtos, muitas soluções inovadoras que estão sendo feitas aqui na nossa região e que elas não têm a visibilidade que elas merecem ter. Verdade. Então, como é que elas vão ter uma visibilidade se elas não têm um profissional ali da comunicação dedicado para trabalhar uma assessoria de imprensa, seja para uma startup, para um evento, algo nichado, assim. E aí eu comecei muito a trabalhar com esse foco. Eu tenho que ajudar esse pessoal, eu gosto deles. E é muito legal você ver alguém, por exemplo, assim, uma startup que teve ali uma reportagem exibida, ganhou visibilidade, ganhou um investimento, por exemplo. Então, assim, isso é gratificante demais. Fora que, além de ajudar a startup nesse sentido, de dando a visibilidade, ela ainda vai conseguir captação para ela. Então, eu falei, cara, uma das minhas missões agora também é essa. Ajudar a elevar ainda mais o nome dessas pessoas que estão fazendo a diferença aqui na região. E aí, eu não conseguia 100% na minha rotina diária escolher sempre essas pautas para mim.
pautas policiais, enfim, pautas de cultura, algo nesse sentido. Todas elas são válidas também para a gente saber como é que funciona. Só que eu já fui meio que indo para uma área especializada. E é o que eu busco hoje em dia, me tornar um jornalista referência em empreendedorismo, em negócios, na parte econômica também. Então eu tenho buscado, inclusive uma das minhas pós-graduações que eu estou tentando terminar, que ela é de liderança, inovação e gestão 4.0. Que eu falei, bom, eu sou um jornalista da área, estou ali no ecossistema inserido, mas eu acredito que para ter um poder mais de fala, eu preciso ter alguma graduação, algo nesse sentido, sabe? E é isso que eu venho buscando. Então, imagino, sim, voltar ainda para a TV aberta com algum quadro, algo semanal, que aí é a minha realidade hoje, eu conseguiria adaptar, conseguiria conciliar. Então, participar de eventos fora de Manaus e sabe, assim, coisas que vão ser mais interessantes, para mim faz sentido, né? E eu digo com toda a sinceridade também que não é que não faça sentido eu gravar uma reportagem policial. O fulaninho morreu não sei aonde. A gente sabe que existe essa editoria, enfim, que os internautas, eles gostam, os telespectadores gostam, é necessário você falar de segurança pública. Isso. Só que, pra mim, não faz mais tanto sentido, não agrega muito valor, sabe? Eu sei que tem muitos colegas que são jornalistas policiais excelentes, mas eu falei, cara, eu acredito que eu vou por um outro viés. Eu não quero ser conhecido como jornalista policial, eu quero ser jornalista conhecido como jornalista especializado, um jornalista especializado em negócios. E tu sabes que aqui o nosso meio, que é a televisão local, de uma certa forma, ela explora muito esse jornalismo policial, né? Sim, sim. É porque dá audiência, cultural, tem público, é cultural, como você está falando, mas corajoso de sua parte querer explorar outras... Exato. Então hoje, graças a Deus... Muitos empreendedores já meio que me conhecem por conta dessa migração. Acaba que é uma transição de carreira dentro da mesma carreira. Só dei meio que um pouco o foco. E aí é isso que eu busco agora. A TV aberta, na tua opinião, ela ainda tem uma baita importância, né, Luiz? Mesmo você não estando mais nela, nesse momento. Mas não vai acabar, né? Quando chegou o rádio, aliás, quando a TV surgiu, falaram que o rádio ia acabar. E antes o jornal impresso também, mas não, todas as mídias meio que estão integradas, né? Ela ainda tem uma importância muito grande para todo mundo que só tem, muitas das vezes, a TV aberta em casa para assistir, né? E hoje, com a internet, como você bem mencionou, você consegue explorar outros meios, conseguir realizar outros projetos, né? Trabalha com seus clientes, como mestre de cerimônias, como você bem mencionou. Então, na tua visão, a TV aberta ela ainda tem aí muitos anos pela frente ainda, não tem? Com certeza. Ela não vai morrer agora, acho que talvez nunca morra. Porque eu lembro de uma palestra que eu participei sobre Ibope, lá na Band, e a pessoa responsável ela explicou o seguinte, ela era professora, e ela falou que na faculdade em que ela dava aula em São Paulo, uma consultora, né, lá do Ibope, veio explicar pra gente como é que funcionava a contagem da audiência. E ela falou que um aluno chegou para ela, professora, mas hoje em dia todo mundo tem internet. E aí ela falou, não, nem todo mundo tem internet. No seu círculo de amizades, talvez todo mundo ali tenha internet. Então, é um recorte. Imagina só, mais de 200 milhões de brasileiros. Será que todo mundo tem internet? Não, tem aquelas pessoas que mal conseguem pagar ali semanalmente para você ter um pouco de internet. Então, nesse sentido, eu te respondo sobre a TV aberta. Porque a TV aberta ela ainda continua sendo, sim, muito importante para muitas famílias. Claro que se num círculo de pessoas elas só têm mais acesso às redes sociais, elas vão consumir o que a internet está produzindo para elas. Sim. Mas existe um outro público que consome rádio, que consome internet, que consome TV, ele vai priorizar esse tipo de conteúdo. Até porque não é que o que seja exibido na internet não seja verdadeiro. Mas tem aquela questão das fake news, de inteligência artificial, que acaba modificando alguma coisa, mas quando passa na TV e num canal que já é de confiança, o público ele tende a entender assim, nossa, isso aqui realmente é verdade, é o que o jornalista está falando. Então, são públicos diferentes. Então, acredito que dependendo do objetivo da pessoa, no caso meu como jornalista, tudo agrega. A TV aberta agrega, a internet agrega, é você montar um planejamento. Sim, porque você vai ter uma visibilidade ali. E eu te digo com certeza ainda mais, porque por mais que eu tenha saído da crítica, vez ou outra, e lá eu consegui muita visibilidade, as pessoas me param assim em algum momento. Isso aconteceu num supermercado tem mais ou menos um mês. Tava fazendo compras com a minha mãe,
Aí a moça falou, Luiz, eu tô com raiva de você. Aí eu olhei e falei, gente, quem é essa moça? Aí eu imaginei que fosse por eu ter saído da TV, que eu já não tava mais. E aí eu falei, tá, mas tudo bem, por quê? E tal. Aí ela, é porque você saiu da emissora e tal, e foi pra outra depois. Aí eu expliquei pra ela o contexto. Aí ela, não sabia e tal. Eu falei, olha, mas agora você me encontrou na internet, e até em algum outro momento retornar pra TV. Então as pessoas, elas assistem TV. É interessante você falar isso. E tocando nessa relação, digamos assim, com os teus telespectadores, com os teus seguidores, eu queria saber como é que é a tua... Você tem um número expressivo nas redes sociais de pessoas que te seguem, que acompanham ali o teu trabalho, o teu dia a dia. Você é aquele que é sem filtro, que fala de tudo, se expõe de tudo, ou é aquele mais tímido, que realmente controla tudo que vai sair? Eu controlo. Mas a tua relação com os teus seguidores é uma boa? Você responde todo mundo? Como é que é? Nem sempre. Até porque Nem não dá, sempre. né? O tempo hoje em dia ele Mas tá você é muito controlador. Nem tudo aquilo Não. que tá na moda, que tá no hype, viralizou, você faz. Não. Depende muito, assim. Eu não sou daquele de soltar o verbo e... Não sou desse. Eu tenho muita... Cautela. Tenho muita cautela, acredito que essa seria a palavra correta. Enfim, pensando em projeções para o futuro. Por exemplo, eu não falo de política, você nunca vai ver eu falando de política. Aí, se você for agora no meu Instagram, você vai ver uma foto de que eu fui homenageado lá na Câmara. Mas isso é uma situação à parte. Eu fui homenageado por o Dia do Empreendedor, Sim, como um jornalista empreendedor ano passado lá na Câmara Municipal de Manaus. Mas debater política, assim, por mais que sejam comentários, assim, de posts grandes, eu não comento. Talvez ali num direct comento alguma coisa, mas eu não falo de política. Porque eu acredito que hoje está tão difícil você falar de política... E aí você não sabe se vai estar atacando, se você vai estar sendo a favor de alguém ou não. Então eu prefiro ficar neutro nesse sentido. Luiz, você é daqueles que a tua opinião você dá dentro de casa e não fora de casa? Depende. Porque dentro de casa a gente tá ali com os nossos, Não, a gente pode ser sem filtro, não vamos ser... Na maioria das vezes não vamos ser julgados, mas... Publicamente falando, a gente tem que ser ponderado. Não, com certeza. Você tem que ser muito cauteloso e medir ali o que você realmente vai falar. Dentro de casa, praticamente eu sou eu e minha mãe, ou enfim, quando eu tô em algum almoço, algo nesse sentido com amigos. Claro, aí eu converso ali, algo nesse sentido que eu acredito que eu tenha algum poder de fala, né? Que eu consiga ali, mas também se eu não souber, eu não me meto no assunto, não entro, entendeu? Corretíssimo. Continuando assim, você vai longe. Porque tem pessoas que acham que falando tudo e aí esbravejando, vão chegar em algum lugar. Calma, a vida não é assim não. Ô Luiz, nós temos um quadro aqui no Chega Junto que se chama Íntimo e Pessoal. Eu faço uma pergunta e você vai olhar naquela câmera fechada e vai responder o que vier na... Olha, foca nele. Ele tá nervoso, ele ficou nervoso agora. Ó. Até tomar uma água. Aqui são perguntas íntimas e pessoais. Mas não tão íntimo e pessoal assim, não. Eu sou um cara que eu respeito os meus convidados que vêm aqui. Você nunca vai ver um convidado sair daqui e dizer que foi desrespeitado. Mas esse quadro é legal. É tipo como um bate-bola da época da Marília Gabriela. Bora. Nosso íntimo e pessoal de hoje, até a ficha é essa aqui, ó. Nosso íntimo e pessoal de hoje é com Luiz Henrique Almeida. Às vezes eu tenho vontade de... explodir. Eu choro quando? É difícil, né? Eu choro quando o quê, meu Deus? Nunca mais chorei. Quando eu tenho muita preocupação. Olha, o cara nunca mais chorou, mano. Tá, que bom. Sua palavra preferida é? Sucesso. Muito bom. A minha maior qualidade é? Cri. Não, é difícil falar da gente, hein? Não é uma tarefa fácil, não. Espero que nunca façam esse quadro comigo, por favor. A minha maior qualidade, acho que ser gentil. É verdade, um gentleman. Talvez um dos últimos Obrigado. que existem. Jornalismo. É incrível. Fé. É importante. Família. É uma maravilha. Muito bem. Aí, nem doeu, cara, né? Aqui é tudo numa tranquilidade. Sim, tranquilo. Ô Luiz, eu quero de coração te agradecer por ter participado do nosso... Já acabou, cara. Agora a galera tá controlando o meu tempo aqui, porque a gente passava de uma hora e meia. Mas eu quero te agradecer, dizer que você é um cara que eu admiro bastante pela tua trajetória pessoal, profissional.
Você é um garoto família, um rapaz que respeita os valores da família e isso ganha meu coração, porque tá tão difícil hoje. É um jovem, nós somos jovens ainda e que Luiz Henrique seja um exemplo para você que de uma certa forma está nos assistindo e queira seguir aí carreira na comunicação ou não. Se inspire em pessoas como ele, viu, gente? Não é porque ele é meu amigo que eu tô falando isso aqui não, mas é porque realmente eu admiro muito o teu profissionalismo. Obrigado. E eu não tenho dúvida que você vai chegar onde você quer chegar, Amém. porque você é um cara destemido e é assim que tem que ser na vida. Amém. As suas considerações finais para o nosso público do Chega Junto de hoje. Beleza. Bom, quero te agradecer, né, pessoalmente, mais uma vez pelo convite, a todos que nos assistiram até agora. É sempre muito interessante a gente falar sobre a nossa vida, sobre a nossa profissão. Ainda mais com o Marcos também, reforçando aqui os agradecimentos, né? Também sou muito seu fã, né? Você não para de trabalhar, é um cara que faz comercial toda hora também. Então, obrigado, viu, pelo convite. E a você do outro lado, continue me seguindo nas redes sociais, @oluizalmeida. Tem muito conteúdo, muita novidade, muitos projetos para 2026. E a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Meu irmão, Deus te abençoe, viu? Sucesso para todos nós. Você que está em casa, muito obrigado pela sua companhia. Você pode assistir o Chega Junto a hora que você quiser, de onde você estiver, aqui no canal da R2 Ideias no YouTube. Semana que vem, eu te espero para mais um papo inspirador aqui com a gente, beleza? Obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Valeu!